paz, amada igreja. Mais um dia estamos aqui para ministrar mais uma palavra da série Compreendendo as Escrituras. E o título dessa ministração é O Significado da Cruz, o símbolo da cruz. O símbolo da cruz é usado de diversas formas pelas pessoas e em muitos lugares diferentes. O símbolo da cruz ele é usado nos cemitérios, hospitais, congregações, em tatuagens, joias de bijuterias, roupas, filmes de terror, filmes históricos. São diversas coisas que nós vemos aí o símbolo da cruz. Amém? Então, qual é o significado da cruz? Então, qual é o verdadeiro significado da cruz para nós? O cristão pode usar uma cruz, um crucifixo? Nós vamos descobrir isso aqui à luz da palavra de Deus. Amém? Para saber se é pecado usar o símbolo da cruz ou não, e saber qual o seu real significado, é preciso também saber a sua história. E isso nós vamos saber descobrir aqui. E principalmente em nossas próprias vidas, O que significa cruz para nós? Na antiguidade, a cruz era um dos principais símbolos de morte para castigar os povos que eram governados pelo Império Romano. Amém, irmãos? Muitos homens eram crucificados como pena máxima pelos seus crimes. Sabemos que Jesus também foi morto dessa forma, em uma cruz. E além dele, a história diz que 3 dos seus discípulos também foram mortos desta maneira, pregado numa cruz. Pedro, André e Bartolomeu foram assassinados dessa forma, numa cruz. Durante um período da história, a cruz foi usada em práticas denominadas religiosas, cristãs, e que nada tem a ver com a cruz de Jesus, a mensagem da Bíblia. Por exemplo, a cruz foi usada nas cruzadas do século XI também. Vemos a cruz nas velas das caravelas europeias, em busca de novas terras para colonizar. Também vemos ali o símbolo da cruz com eles. Também, no geral, sabemos que esses eventos causaram muitas dores, mortes, destruição e guerras. Com essas eventualidades, sempre usando o símbolo da cruz. Muitos olham para a cruz como um mecanismo de morte que serviu para matar o nosso Senhor, Jesus, o nosso Salvador. Mas somente aqueles que não conhecem ao Senhor e que agem dessa maneira, sabe? Em 2 Coríntios, aliás, em 1 Coríntios, no capítulo 18, diz que a cruz ela é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Então, para nós, a cruz tem um significado diferente daqueles povos. Para aqueles povos, eles criam numa cruz como um símbolo de castigo, para que os transgressores fossem punidos. Mas, na verdade, para nós que cremos em Jesus, a cruz tem um outro significado. Não apenas um mecanismo de morte, de castigo, mas o amor de Deus
é revelado na cruz. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em João capítulo 10, versículo 17 e 18, né, que diz assim: Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida porque dou a minha vida para a retomar. Ninguém me tira de mim, ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho autoridade para a dar e tenho autoridade para retomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Meus amados, nenhum de nós merecíamos a salvação. Nenhum de nós merecíamos. Não merecia ir para o céu, mas Deus, em seu imenso amor, graça e misericórdia, nos alcançou, né? E por isso Deus, na pessoa de Jesus, na pessoa do seu Filho, nos salvou. Ali na cruz. Amém? A cruz não significa nada mais do que o infinito amor de Deus para conosco, né? Porque foi ali, naquela cruz, onde Deus condenou o seu Filho, né? Condenou a Jesus à morte, para que na sua morte nós também fôssemos mortos com Ele, para que na sua ressurreição também revivificássemos juntamente com Ele. Amém? Então, a cruz, ela não pode ser apenas um mecanismo de morte que serviu, né, para matar o nosso Senhor, mas também que possamos olhar para a cruz como o símbolo do amor de Deus para conosco, que na verdade é esse o significado da cruz para nós. Amém? Tem pessoas que se falam assim, mas mataram o nosso Senhor, sabe? Mas ele veio para aquilo ali, né? Ele veio para aquilo ali, porque se isso não acontecesse, estaria tudo perdido. E Deus sabia disso, por isso fez o que ele fez com Jesus, por amor de nós, né? Esse é o significado da cruz. Amém, amados? Não há pecado quando usamos um crucifixo em uma roupa, em uma joia, em qualquer outro acessório do nosso corpo. Não há pecado, desde que esse acessório, esse crucifixo, essa joia, ele não venha interferir na nossa fé. Que essa joia ela não venha servir para nós como um amuleto, como tem muitas pessoas que usam, né? Usam ali um crucifixo com a imagem de Jesus pregado na cruz. Nós sabemos que isso é idolatria, isso não existe porque Jesus não está mais na cruz. A cruz está vazia. Não tem sentido fazermos isso. Outro dia um amigo ele olhou para mim e falou, José, e me perguntou acerca do significado do símbolo da cruz. Ele falou para mim, José, o meu pastor falou que eu não posso usar essa joia porque é pecado. Eu perguntei para ele, qual a sua visão com relação a isso? O que significa essa joia para você? Ele falou assim, olha, a minha mãe me deu de presente e eu não vejo problema algum em usar isso aqui. Isso aqui é apenas um presente que a minha mãe me deu, uma correntinha de ouro com uma cruz. Então, eu falei para ele, então nesse caso não tem pecado, não há pecado aí.
O pecado é você olhar para ele, colocar sua confiança e adorar como se fosse Jesus. Aí não, aí é pecado. Né? Amém, queridos? E também o cumprimento a cruz é também o cumprimento da promessa feita por Deus ali no Éden. Né? Ali Deus já apontava para a cruz. Em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, diz que a cabeça da serpente seria esmagada e que viria um redentor para derrotar a morte através do sacrifício perfeito. Então, ali, no Gênesis, está dizendo que seria Jesus, esse redentor. E logo mais tarde, nós vemos na Bíblia que ele veio mesmo. Né? Se cumpriu ali na cruz a vontade de Deus, a promessa de Deus. Né? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 14. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14. Amém? Diz assim: portanto, meus amados, fuge da idolatria. Olha só, Deus está dizendo que é para nós fugirmos da idolatria. O problema não está em apenas o uso do crucifixo, do símbolo da cruz, como uma joia, uma roupa, ou que seja em outro acessório. O que é reprovado por Deus é quando alguém coloca a sua confiança naquilo ali, a sua fé, e deposita naquele objeto ali toda a sua confiança, como se fosse Deus. Aí sim, isso é pecado. Não podemos fazer de jeito nenhum, porque nós não precisamos de objeto algum nessa terra para saber que Deus fez tudo aquilo através de Jesus ao nosso favor. Não precisa disso. Nós temos a Bíblia. A Bíblia já nos deixa claro a respeito disso, ok? Amém, queridos? Temos que ter cuidado, sim, se esse objeto está atrapalhando a nossa fé, está interferindo na nossa caminhada por fé. Amém? Vamos ver aqui também em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 3 e 4. 1 Pedro, versículo 3, capítulo 3, versículo 3 e 4. O vosso adorno não seja o enfeite externo, como as tranças dos cabelos, o uso de joias de ouro ou o luxo dos vestidos. Versículo 4. Mas seja o do íntimo do coração, no incorruptível, trajes de um espírito manso e tranquilo, que és para que permaneçam as coisas. Amém? Então, percebemos que Deus não proíbe o uso de acessórios, mas ele nos alerta de que não devemos deixar essas coisas interferir na nossa fé. Amém? É isso que está dizendo na palavra. Fazendo com que tais coisas se tornem idolatria em nossa vida. Isso é o que não pode acontecer, né? Porque temos que ser conhecidos não pelo que usamos, né? Ou pelo aquilo que usamos, um acessório, uma roupa, uma joia, né, que seja, e sim pelo que há de bom dentro de nós.
que é o que Deus aprova em nós. Então não precisamos estar cheio de aparatos para dizer quem somos. Porque Deus olha o que está dentro, não o que está no exterior. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos em frente, né? Quando não devemos usar um crucifixo como no nosso corpo? Quando não podemos? Muitas pessoas usam uma cruz no pescoço com a imagem de Jesus, como eu acabei de falar. Né? Pregado ali naquele crucifixo. Né, irmãos? São muitas as pessoas que usam dessa maneira. Né? Ali Deus desaprova. Deus não aprova. Porque isso não é verdade. Jesus não está mais ali. Amém? Em Êxodo capítulo 20, versículo 4. Vamos ver o que diz em Êxodo capítulo 20, versículo 4. Êxodo 24. Diz assim: não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem embaixo das águas. Amém? Então, queridos, se eu pego uma joia dessa, um crucifixozinho lá, e que tem a imagem de Jesus pregada, eu estou indo contra esta palavra. Né? É pecado. Não posso, dessa maneira, eu não posso usar. De fato, vai ser pecado, como o pastor falou lá, que era pecado, só que ele esqueceu de explicar essa palavra aqui para o meu amigo lá, né? Que da forma que ele falou, que de hipótese alguma, ninguém pode usar uma joia dessa, uma cruz, que não é verdade. Aqui está dizendo usarmos desta maneira, como um amuleto, porque na verdade muitas pessoas usam dessa maneira. Amém? Então temos que ter cuidado com isso. Essa é a primeira causa que não devemos usar. Né? O segundo motivo é que a cruz está vazia. Né? O Senhor vive. Ele já saiu dali. Porque a imagem de Cristo na cruz, ela parece que ele foi o estágio final do Senhor. Que ele morreu e ficou ali pregado. E que não é verdade isso para nós. Amém? Então, foi esses dois motivos que é o problema de usarmos um crucifixo. Esses dois motivos, né? De usar um crucifixo ali com Jesus pregado na cruz é pecado, porque isso não é verdade. E segundo, é que ele não está mais ali. Então não tem sentido usarmos o símbolo da cruz dessa maneira, trazendo para nós a idolatria. No Salmo 16, nós percebemos que o que importa para Deus é a nossa vida e não o que usamos ou deixamos de usar. O salmista ele fala isso no Salmo 16. Temos que andar segundo a vontade do Senhor e se de fato isso é pecado, então nós temos que abandonar. Né? Que a Bíblia diz que é pecado usar dessa maneira. O que importa para Deus não é o que está fora de nós, mas o que está dentro, no coração. Amém? Não precisamos andar cheios de aparato para dizer que somos de Deus. Não, isso é religião, isso é idolatria, isso é pecado. Amém? Glória a Deus. Já estou finalizando essa palavra, né? Porque do que adianta, irmão, nós andar com crucifixos aqui para mostrar que somos religiosos, mostrar externamente, sendo que o coração não tem nada a ver com Deus. Amém?
A Bíblia diz que Deus fala que esse povo me louva de lábios, mas o seu coração está distante de mim. Então, o que importa é o que está dentro. O que está fora é transitório, é passageiro. Amém? Deus abençoe você. Espero que você tenha entendido essa mensagem. A mensagem, o significado da cruz para nós. Amém? Deus abençoe.